Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Cici e esse aqui é o segundo vídeo deste canal, que está bastante atrasado. Eu tinha me comprometido de gravar um vídeo por semana, de postar na verdade, e eu não cumpri. Esse aqui, a gente está acho que no 13º vídeo, ou 13º dia, desde o dia que eu gravei, que eu coloquei o primeiro vídeo aqui, que inclusive é sobre o meu processo de conversão, então se você tem interesse nesse assunto, vai lá dar uma olhada que o vídeo está muito legal. Eu tô aqui com a minha colinha, como sempre, para não deixar passar nada. E pensando nisso, nesse fato de eu não ter conseguido vir aqui e postar o segundo vídeo, na verdade não consegui nem gravar, eu vim falar um pouquinho com vocês justamente sobre constância, sobre a gente ter uma boa intenção para fazer as coisas, mas a gente não conseguir fazer isso. A gente se organizar muitas vezes, entre aspas, porque a verdade é que eu me organizei, mas eu não consegui cumprir o meu planejamento, Eu me planejei para isso, mas não consegui cumprir o meu planejamento por inúmeros motivos que não vai caber eu ficar falando aqui agora, mas o ponto é, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa pensar, em como que a gente está levando os nossos dias e por que a gente não consegue fazer as coisas que a gente se compromete, pelo menos algumas, a gente acaba não fazendo. Então, eu percebi, aqui eu tô com uma colinha, como sempre, mas eu percebi que o que faltava para mim, na verdade, era uma estrutura que me ajudasse a sustentar essas minhas intenções, porque a verdade é que eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu quero gravar vídeo, eu quero dar a melhor atenção que eu puder pro Gabriel, eu quero dar atenção pro meu marido, eu quero cuidar da casa, eu quero fazer tudo que eu tenho que fazer, que é meu dever, da melhor maneira possível, mas acontece que o dia só tem 24 horas e a minha energia também, ela não é infinita, Então, o que aconteceu? Eu estava lendo esse livro aqui, não sei se vocês conhecem, Regra de Vida para Mães, da Holly Pierlot. Na verdade, eu ainda estou lendo, ainda falta um pedacinho aqui. E nesse livro, essa mulher, ela é uma canadense, eu não acredito não, cara. Então, voltando aqui, porque o meu celular resolveu dar uma cambalhota no meio do vídeo, mas é a vida, vamos continuar, porque senão eu não vou terminar esse vídeo nunca. Então, ela fala, essa Holly Pierlot, ela fala sobre produtividade como um caminho de santidade no cotidiano. Então, isso fez muito sentido para mim, especialmente agora que eu tenho um bebezinho, Porque, na realidade, as minhas expectativas para essa altura da minha vida eram outras. Nós somos filhos do nosso tempo, então eu nasci num tempo em que a mulher estudava, estuda, acho que até hoje assim, estuda para ser independente, Eu ouvia coisas como teu marido é o teu emprego. Então assim, eu fui criada, isso não é culpa do meu pai, da minha mãe, isso é questão do tempo, do nosso tempo mesmo, da cultura que a gente estava vivendo, e era nisso que eu pensava, em crescer, em estudar, em ser uma profissional, ser independente, ter minhas coisas, e filho era uma coisa que não cabia dentro desse meu plano de vida, Só que, como eu disse, eu fiz um vídeo sobre o meu processo de conversão, e aí muita coisa mudou, inclusive a vontade de ter um filho veio, E na realidade, não só a vontade, mas eu vi que era uma coisa que Deus queria de mim, tanto que veio, Enfim, mas isso aqui é um outro assunto, Como sempre, eu desfoco tudo, mas voltando. Então, ela fala desse tipo de produtividade no cotidiano que leva à santidade, Então, assim, eu deixei o meu trabalho, para cuidar do Gabriel. Na verdade, eu já estava sem atender pessoas desde de quando eu me converti e tudo mais, porque eu estava grávida e porque também o que eu fazia já não era mais compatível com a minha fé. Então, eu já estava sem atender e continuei assim, resolvi não voltar ao mercado de trabalho para cuidar do Gabriel, para cuidar da casa. Então, isso é uma coisa que veio assim totalmente diferente do que eu esperava e imaginava nessa altura da minha vida. Eu não estou reclamando, eu estou dizendo só que está diferente do que eu tinha como expectativa antes de me tornar católica, Inclusive, eu gosto muito da minha vida, viu? Então, ela começa o livro dizendo que chegou no limite dela, ela chegou ao limite dela. Ela é mãe, acho que, ela não sei nem se ela ainda é viva, deve ser. Desculpa, mas ela é mãe de 5 filhos, 5 ou 4, e ela começa o livro dizendo que ela chegou ao seu limite. Então,
ela no meio dessa confusão toda que ela estava vivendo, porque ela fazia homeschooling, ela dava conta da casa, ela ainda fazia alguns trabalhos aí, eu acho que ela trabalhou também numa creche, numa escola, acho que ela era professora, eu não lembro direito do começo do livro, porque esse livro eu estou lendo a prestação, e ela também dava catequese, se eu não me engano. E aí, ela no meio desse desespero todo, né, foi conversar com Jesus, foi fazer uma oração, e ela escutou lá no coração dela que Deus falava com ela, faça uma regra de vida. E para quem não sabe o que é uma regra de vida nada mais é do que uma rotina, do que um plano de vida, né, para você colocar em prática no seu cotidiano, mais centrado em Deus, como Deus como centro da sua vida, né? Então foi isso que ela fez. Ela pensou sobre o que era isso, né, o que era essa regra de vida, e aí ela adapta esse conceito para a vida de uma mãe comum, porque esse conceito de regra de vida, ele vem das ordens, né, religiosas. Na verdade, iniciou lá com a ordem de São Bento, que criou a regra de São Bento. Então, tem hora para tudo, tem descrito lá o que os monges devem fazer, e todas as ordens religiosas, elas têm isso também. Só que isso tudo é centrado em Deus. Então, geralmente, a gente tem uma vida, uma rotina, né, que pode ser centrada em qualquer coisa. Então, às vezes a pessoa tem uma rotina centrada no trabalho. O que é mais importante para ela é o trabalho, então tudo que vai orbitar ali em volta, tudo que ela vai fazer, vai ser pensando no trabalho como prioridade. Tem gente que já faz uma rotina priorizando os filhos. E aqui não, aqui ela coloca uma rotina priorizando Deus como centro da vida dela, tá? Então é isso. Para explicar melhor o que ela diz aqui nesse livro, ela colocou essa rotina, né, essa regra de vida, dividindo em 5 dimensões da nossa vida, que ela chama dos 5 P's, que é prece, pessoa, parceiro, paz, que aí no nosso caso seria a maternidade, né, no caso da mãe, e provedor, que seria o trabalho. Isso daqui está traduzido, então com certeza no inglês deve fazer mais sentido, né? E aí, vamos começar do começo. Então, a prece, quando ela fala prece, é essa dimensão em que a gente se relaciona com Deus. Então, a gente precisa ter um momento do dia para isso, um ou mais momentos do dia para isso. Então, ela coloca tempo, ela coloca a hora para fazer isso. Que hora que eu vou meditar, que hora que eu vou orar, que horas que eu vou à missa, quantas vezes na semana, eu vou me confessar, né? Eu vou receber os sacramentos. Eu que sou católica, tem todas essas coisas que nos ajudam a fortalecer e a viver a fé de um jeito mais perto de Deus. Então, a prece é esse primeiro P, que seria a parte de Deus. Então, a primeira coisa que eu vou organizar no meu dia é isso. O segundo P que ela coloca é o P de pessoa, e aí ela vem falar do nosso bem-estar, né? Do nosso bem-estar físico, mental, né? Das coisas que a gente precisa fazer por nós, porque também a gente precisa pensar que se eu não estou bem comigo mesma, né? Mentalmente, fisicamente, como é que eu vou dar conta da minha casa, como é que eu vou dar conta do meu filho, do meu marido, de tudo que eu preciso fazer. Então isso é importante, mas eu quero colocar uma ressalva aqui. Mas isso é importante de um jeito não egoísta, sabe? Porque às vezes, e isso é uma coisa que eu também tinha muito na minha cabeça, né? Esse negócio da gente pensar primeiro eu, né? Primeiro eu como... de uma forma egoísta mesmo, de deixar para depois por exemplo, as necessidades das pessoas que a gente ama, por exemplo, é uma coisa. Outra coisa é a gente realmente fazer isso por nós, para ajudar mais o outro que está ali perto de nós, entendeu? Então, tem uma diferença aí, porque quando a gente fala aí que a gente vem em segundo lugar depois de Deus, né? Quando a gente coloca aqui o P de pessoa, eu só não quero que vocês entendam que seja uma coisa dessa forma, sabe? E não há problema nenhum a gente querer se cuidar, a gente querer se arrumar, mas, por exemplo, eu moro aqui em Portugal e aqui, um parênteses bem pequeno, os serviços eles são um pouco caros. Eu posso até fazer um vídeo falando sobre isso. Então, para fazer minha unha, por exemplo, são 22 euros e eu preciso, para ir fazer com uma brasileira, que eu gosto e tudo, eu perco, tipo, um período do meu dia, um sábado de manhã. Eu gostaria muito de fazer minhas unhas toda semana, mas não há a menor condição, porque como é que eu vou cuidar do meu filho, né? Tudo bem, ele pode ficar com o pai, mas, gente, é uma manhã inteira, né? Se fosse uma coisa que eu fizesse em apenas 2 horas, né? Levasse 2 horas o trajeto, tudo bem, a gente dava para fazer, mas não é. Então, esse tipo de coisa. Então, eu preciso pensar 2 vezes no que eu vou priorizar, tá?
Então vamos lá. Esse é o P de pessoa. Aí a gente vai para o P de parceiro, né? Que a gente está falando aqui do nosso parceiro, do nosso cônjuge. Priorizar também a nossa vida de casal, né? O nosso relacionamento, os diálogos, né? Não deixar de ser aquela pessoa que está o tempo inteiro preocupada, né? Para saber se o outro está precisando de alguma coisa, se o outro está bem. Não estou dizendo que é para a gente virar uma empregada da pessoa, não é isso, não me entendam mal. Mas é ser aquela pessoa que está atenta ao outro, sabe? Porque muitas vezes as pessoas vão se perdendo do seu relacionamento, do seu casamento, mas elas não têm a menor noção onde foi que elas se perderam. E são esses pequenos momentos do dia a dia, essas coisinhas do cotidiano que fazem a gente minar a nossa relação com o outro, né? Aí vem o da maternidade, que aqui ela colocou como pais, né? Que é o nosso dever, a nossa responsabilidade com os nossos filhos, né? A educação, a criação, a ajudá-los a querer o céu, a educar nossos filhos para o céu. Então, tudo isso também entra como outra prioridade, a quarta dimensão aqui que ela coloca dentro desse livro, da regra de vida para mães, que a gente depois tem que colocar tudo isso dentro do nosso dia. Todas essas dimensões, elas precisam caber dentro da nossa rotina, dentro do nosso dia a dia. E o provedor, que ela vem falar sobre trabalho, né? Então, tem mãe que trabalha fora, tem mãe que trabalha em casa, então tudo isso, e tem o trabalho que ninguém vê, né? Por exemplo, o nosso trabalho no lar, ninguém vê esse trabalho, muitas vezes também não é reconhecido. Então, esse trabalho aqui também é importante, tem que ser colocado nessa dimensão aqui. Então, dentro do nosso dia, precisa caber tudo isso, tá? E aí, vou falar para vocês como é que a gente vai aplicar isso na prática, né? Então, eu vou dizer para vocês mais ou menos como que eu fiz, inclusive depois, se vocês quiserem, eu posso até mostrar isso num outro vídeo, né? Trazer onde que eu coloquei, né? As planilhas, o meu Google Agenda, para vocês entenderem melhor. Então, se vocês quiserem, vocês me digam aí. Então vamos lá, primeira coisa que a gente precisa fazer para essa aplicação na prática? A gente precisa se perguntar o que Deus quer de mim nesse momento da minha vida. Porque o que a gente faz, né? Muitas vezes a gente só quer mudar o nosso estado de vida e a gente não para refletir por que a gente está vivendo isso nesse momento, né? Então, hoje aqui, nesse momento, a minha vida, ela é dentro de casa, né? Eu sou mãe do Gabriel, eu sou esposa do Luiz, eu sou a dona dessa casa, então o meu trabalho, ele tá aqui, ele envolve tudo isso. E o que Deus quer de mim nesse cotidiano? Com certeza Ele não quer que eu passe 3 horas rezando e meditando, porque se Ele quisesse isso, Ele não ia ter me colocado dentro dessa casa aqui, Ele teria me colocado lá dentro de um convento, né? Então, isso que a gente precisa ter em mente. E muitas vezes na minha vida, eu fiquei me sentindo mal, sabe? Porque eu não conseguia rezar o quanto eu gostaria e o quanto que eu achava que eu precisava. Por quê? Porque eu queria rezar de um jeito arrumadinho, né? Eu queria rezar só se fosse ali no meu oratório, de joelho, desse jeito, tarará, tarará. E não é assim. A gente vai rezar no cotidiano. A todo momento a gente precisa lembrar que Deus está aqui com a gente, está nos observando, né? Que Nossa Senhora nos acompanha, tudo isso, ainda mais para quem é consagrado, tem tudo isso, né? Então, antes eu só queria mudar a minha realidade, né? Quando eu vivia aí no meio dessas práticas da nova era, eu olhava para a minha realidade, não gostava de alguma coisa e eu queria mudar aquilo. E hoje não, eu preciso olhar para a minha realidade e ver o que Deus está me pedindo aqui. O que Deus está me pedindo aqui com a minha vocação, né? O que é vocação? Vocação é um chamado. Então, a gente descobre a nossa vocação olhando para a nossa realidade, vendo para que caminhos Deus está levando a gente, né? Então, a minha rotina, ela deve refletir a vontade de Deus na minha vida. Eu não posso deixar de pensar nisso todo dia, sabe? Ao trocar uma fralda, ao lavar uma louça, a varrer uma casa, tudo isso pode ter valor de eternidade, tudo isso pode ter valor de céu pra gente, porque nesses pequenos sacrifícios que muitas vezes a gente está sem vontade, né? Tá sem vontade de lavar uma louça, sem vontade de gravar um vídeo, tá sem vontade de trocar uma fralda de cocô, né? Porque quem gosta de trocar uma fralda de cocô, né, gente? Eu acho que ninguém. Então, nessas horas, quando a gente oferece isso e diz, poxa, mas é isso que Deus está querendo de mim, eu vou fazer da melhor maneira possível. Isso tem valor de eternidade e a gente precisa ser muito consciente disso, porque senão a gente não dá valor para as pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, tá? Em cima disso, né, da gente descobrir aqui, né,
olhando para a nossa realidade, o que Deus quer de mim, a gente vai olhar quais são os nossos deveres para com Deus, os deveres comigo, os deveres com a minha família, os deveres com a minha casa, os deveres com o meu trabalho. Isso tudo tem a ver aqui. Eu não estou pegando exatamente do jeito que está no livro dela, até porque eu nem terminei o livro ainda, mas eu estou pegando do jeito que eu fiz, tá? Então, em cima dessa realidade que Deus me colocou, eu vou perceber aqui quais são os meus deveres com Deus. Eu, que sou uma mulher católica, mãe de família, eu preciso rezar, né? Eu devo isso a Deus, eu preciso rezar, eu preciso ir à missa todo domingo, eu preciso me confessar frequentemente, eu preciso comungar direitinho, né? Tem várias coisas que eu preciso fazer, eu quero fazer e que são, né, coisas da fé católica. Aí, quais são os meus deveres comigo, que eu tô negligenciando bastante? O exercício físico, por exemplo, né? Eu preciso ler mais, eu preciso estudar, eu preciso ter momentos de lazer, de relaxamento. Quando eu falo eu preciso, fica parecendo assim um negócio pesado, né? Mas, na verdade, a gente precisa mesmo, né? Porque para o nosso corpo funcionar, se a gente não cuidar da alimentação, do exercício, se a gente não tiver um mínimo de alguma coisa intelectual que a gente esteja fazendo, né? Não tiver o tempo todo só celular, a gente acaba emburrecendo. Então, esses são os meus deveres comigo. Com a minha família, quais são os meus deveres com a minha família, com meu marido, com meu filho? Cuidar deles, educar o meu filho, né? Estar disponível para o meu marido, né? Ser mais doce, ser mais gentil com ele, muitas vezes, né? Não descontar para ele as minhas frustrações do dia, por exemplo, né? Com a minha casa, o que eu preciso fazer? Eu preciso manter a minha casa limpa e arrumada, eu preciso fazer um cardápio para que a gente consiga passar a semana sem viver dentro da cozinha, né? Eu preciso organizar a manutenção da casa, o que está precisando consertar para eu passar para o meu marido, eu preciso fazer tudo isso. Então, querendo ou não, eu acho isso o máximo, tá, gente? Esse negócio de gerenciamento, sabe? Eu me sinto, assim, realmente uma CEO da minha casa. Então, eu gosto de fazer isso. E com relação ao trabalho, no momento, o meu trabalho é esse trabalho no lar, mas o que eu encaro também como trabalho são os meus estudos. Por exemplo, a minha formação, gravar esses vídeos aqui para o YouTube, que é um novo projeto que está nascendo, e eu espero que vocês tenham paciência comigo, porque devem estar muito ruins esses vídeos, esses primeiros vídeos, mas vai melhorar. E só vai melhorar se eu continuar fazendo, né? Se eu tiver essa constância aqui, se eu tornar isso um hábito. E se eu tratar isso também como um trabalho, né? Então, quando a gente coloca tudo isso e a gente vê realmente quais são os nossos deveres, pasmem, a gente vai pegar um susto. Por quê? Porque a gente tem muita coisa para fazer, mas muita coisa. E não cabe no nosso dia, não cabe. E a gente precisa aceitar isso, a gente precisa aceitar isso, se esforçar, claro, para dar o máximo, mas a gente precisa aceitar que não vai dar para fazer tudo, não vai dar para dar conta de tudo, mas a gente tem que dar conta do que dá e da melhor forma possível, né? Então, nesse momento, o que a gente vai fazer? Definir os blocos de tempo, né, específicos para cada dimensão dessa vida, da nossa vida. Então, de acordo com as necessidades do momento. Porque, por exemplo, hoje eu comecei esse projeto de gravar vídeos para o YouTube. E eu pretendo, agora que eu não consegui gravar o segundo vídeo, já passaram quase 2 semanas, né? Inclusive amanhã faz 2 semanas, eu decidi que eu vou gravar um vídeo por dia. Eu vou fazer disso uma rotina, eu vou fazer disso um hábito, porque senão eu não vou conseguir, eu não vou melhorar a minha dicção, não vou melhorar aqui o meu relacionamento com essa câmera. Então, eu preciso fazer isso. Então, nesse momento da minha vida, essa é uma necessidade e eu vou ter que colocar isso em algum bloco de tempo. Não estou dizendo que eu vou postar vídeo todo dia não, tá, gente? Eu só vou gravar todos os dias, mas depois eu conto para vocês se eu conseguir ou se eu não conseguir, porque tem esse risco também, né? Mas vamos tentar. Então, de manhã, por exemplo, eu acordo às 5 da manhã. Então, eu tenho um bloco que é o bloco da oração, da meditação. Eu gostaria de incluir nesse bloco aí, logo depois dele, o exercício físico, né? Que eu tenho tido muita preguiça de fazer, mas volto para contar para vocês se deu certo. Enfim, então a gente vai fazer aí por blocos de tempo... Ai, o nariz está coçando, desculpa. Por blocos de tempo específicos, né? Então, a gente vai fazer assim, por blocos de tempo específicos, né? Então, cada um desses deveres aí que a gente precisa dar conta aqui no nosso dia. E
E aí, toda semana é preciso fazer uma revisão e um planejamento. Por quê? Porque as coisas mudam. Toda semana tem coisa diferente. Tem semana que tem médico, tem semana que tem um evento que você precisa ir, tem semana que você já não está com tanta energia, você já sabe que não vai estar com tanta energia, então já se organizar para isso. Então, nesse planejamento semanal, você precisa olhar para a próxima semana e eu digo mais, eu olharia para 15 dias à frente. Por quê? Porque às vezes tem alguma coisa que você tem que fazer nessa semana seguinte que vai refletir lá na próxima semana, entendeu? Então, tipo, na quarta-feira da semana que vem eu preciso fazer alguma coisa, porque senão na quinta-feira da outra semana eu não vou conseguir fazer outra coisa. Não sei se deu para entender, se ficou meio confuso, mas desculpem aí. Enfim. Então, algumas dicas fáceis aqui, dicas importantes que eu preciso dar para vocês também, só no final desse vídeo. Não tente imitar a rotina dos outros. Tudo bem, você pode olhar, se espelhar, né? Pô, a pessoa ali, ela tem um bloco de oração, vou colocar um bloco de oração para mim também. Mas eu não sou uma pessoa que acorda cedo, então eu vou colocar em outro momento, porque senão eu não vou fazer. Então, tem que fazer esses ajustes. Não adianta imitar, a gente precisa focar no nosso. Não espere ser 100%. Não vai ser, não vai ser. Você vai cair, você vai errar, vai ter dia que você não vai fazer, vai ter dia que vai acontecer um imprevisto, né? Tudo isso a gente tem que pensar que é normal da vida e aceitar. Então, aceite que não vai ser 100%. Reze antes de planejar. Por quê? Porque sem Deus a gente não consegue fazer nada. E isso era uma coisa que eu tinha muito na minha vida. Eu achava que eu poderia mudar tudo sozinha. Isso é uma grande soberba, né? Mas isso também é fruto dessas práticas da nova era que eu me metia, né? Então, tudo isso, todas essas práticas colocam na nossa cabeça que a gente é autossuficiente, que a gente que colocou o problema na nossa vida, que a gente vai tirar o problema da nossa vida. Então, nenhuma delas leva em consideração a existência de Deus. A existência de Deus até leva de um jeito ou de outro, mas a misericórdia de Deus e a ajuda de Deus, porque sem Ele a gente não pode fazer nada. Então, a gente não consegue fazer nada. Então, reze antes de planejar o que você tem para fazer. Outra coisa, comece simples e comece pequeno. Não tenta de um dia para a noite mudar tudo na tua vida, porque não vai dar certo. Então, eu preciso fazer exercício, eu preciso mudar minha alimentação, eu preciso estudar. Faz uma coisa de cada vez. A cada hábito consolidado, você vai e coloca e tenta um novo hábito. Por quê? Porque para a gente conseguir consolidar um hábito, a gente gasta muita energia. É muita energia de decisão, que é a energia, que não sei se você sabe, mas o que mais gasta energia no nosso cérebro são as decisões que a gente toma. E todo o tempo a gente está tomando uma decisão. Então, tenta primeiro uma coisa, depois passa para outra, né? Eu posso até fazer um vídeo aqui falando sobre como consolidar um hábito, mas tem um monte de vídeo aqui no YouTube falando sobre isso também, então se você não vê o meu vídeo por aqui, você pode pegar outro. Enfim, então foi assim que eu comecei a montar a minha regra de vida. Estava olhando aqui na minha colinha, tá? E eu ainda não terminei de ler o livro. Então, com certeza eu devo trazer aqui um outro conteúdo falando desse livro, porque ele é um livro maravilhoso, ele ajuda mesmo a gente a ver a nossa rotina por uma outra perspectiva, né? Por essa perspectiva de um caminho de santidade. E se quiserem, eu também posso mostrar para vocês como que ficou a minha rotina, tá? Eu volto aqui com outro vídeo daqui a uma semana. Eu prometo para vocês, eu vou tentar gravar todos os dias justamente para eu conseguir manter essa constância, tá bom? Então, até semana que vem. Beijo!